Bem, aqui de novo com vocês. Que privilégio para mim poder me dirigir a esse público maravilhoso que está aí do outro lado. Eu gostaria que você convidasse alguém, compartilhasse o nosso link, porque o que nós fazemos é de grande utilidade na vida das pessoas. E quando você compartilha, quando você deixa o teu like, você me ajuda a que esta palavra alcance outro grupo, outras pessoas. Então, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Pedro Keller RCC no YouTube. Eu conto com isso. Né? Me ajuda? Isso aí. E dá um like aqui embaixo. O tema de hoje se chama A Cura para a Escassez. No final, eu tenho uma ministração que eu chamo de Dica de Prosperidade. Para você aplicar na sua vida, se você quiser. Porque você é livre, verdade? Bem, hoje talvez você tenha sido trazido a essa palestra, ministração, estudo, chame como você quiser, pelo título, porque é um título que interessa a todo mundo, verdade? Poxa, esse cara falou aí, a cura da escassez. Quantos de nós não passamos por escassez? Momentos de escassez. Momento em que você olha e não vê nada. Momento em que você quer ouvir, mas não escuta, não tem nada, não tem nenhum sinal. No momento em que as coisas vão se avolumando, se acumulando para você se responsabilizar, mas, por algum motivo, aquilo ali está meio emperrado. Chamamos isso de escassez. Momentos que, às vezes, as finanças não são suficientes. Quantos abençoados nos escrevem aqui pedindo para que a gente fale mais sobre esse assunto de vida material. Por quê? Porque eu quase não falo isso. Verdade? Deveria mesmo falar mais, porque nós somos espíritos vestidos por um corpo de carne, ou seja, a nossa essência é espiritual. Mas, por enquanto, estamos vestidos por um corpo que tem necessidades, e quando nós nos manifestamos aqui nessa dispensação, nós precisamos respirar, precisamos comer, precisamos vestir, nos locomover, precisamos estudar, precisamos aprender, precisamos ensinar, precisamos morar, precisamos sustentar, precisamos pagar todas as tarifas, tudo isso, todas as demandas que recaem sobre a vida de um ser humano. Então, as coisas materiais, elas são importantes. Talvez por causa do mau uso de alguns que não vêm aqui ao caso comentar hoje, me dê certo constrangimento ainda em falar a respeito desse assunto, mas eu te peço um pouco de paciência comigo, porque pouco a pouco eu vou vencendo, né? Meu Criador vai me dando força para que eu vá vencendo essas bobagens e fale para você aquilo que eu aplico, como é o caso do programa de hoje, e que funciona na minha vida. Os que me conhecem, como eu vivo, a saúde que eu possuo, né? E a minha forma de viver na minha casa, com todo mundo que me rodeia, percebem que eu tenho uma vida de excelência. Verdade. Outro dia, preste atenção, uma pessoa disse assim, estava ao meu redor e disse assim, a vida é dura. Estávamos conversando numa porção de assuntos e essa pessoa saiu com essa. Eu me calei, por quê? Porque eu aprendi a analisar a pessoa por aquilo que ela fala, mas não para criticá-la, senão para saber com quem estou tratando. Então, eu comecei a analisar aquela frase, a vida é dura. Eu comecei a pensar na vida de quem? Na minha. E quando eu comecei a ver as coisas, os favores da parte de Deus que eu tenho recebido, eu não posso dizer isso. Eu penso que minha língua travaria se eu fosse falar que a vida é dura. Porque a vida, qual é a conclusão que eu cheguei nesse pensamento? A vida, ela não é dura, difícil e nem é leve, fácil. A vida é somente a vida. O sentimento, né, de leve ou pesada, quem dá é a pessoa que a analisa, ou seja, você, eu, esta pessoa que falou isso. Para ela, a sua ótica, a vida é dura. Para mim, não é. Na minha ótica, não é. Na minha ótica, eu vejo tudo como tudo é. Se eu começar a colocar peso num determinado acontecimento para dizer que aquilo ali é muito difícil, então para mim aquilo vai ser muito difícil, porque eu estou vendo assim. Você me entende? Então é por aí. Tomara que você tenha vindo
a assistir essa ministração, essa palestra, por qualquer desses motivos, mas o tema se chama A Cura para a Escassez. É isso que eu pretendo compartilhar com você hoje, nesses próximos minutos. Primeiro, eu pretendo te explicar como funciona isso, mas primeiro eu quero colocar a parte humana, tá bom? Parte humana. Já te disse, Deus é espírito, então nós somos filhos de Deus, portanto somos espíritos vestidos por um vaso de barro que vai se deteriorando. O meu não, o meu demora, o teu é rápido. Vai se deteriorando pouco a pouco. Me perdoe as brincadeiras, é para a coisa ficar um pouco mais leve, mas eu vivo assim o tempo todo. Na minha casa, ai, você não pode imaginar como minha mãe ri das besteiras que eu falo. Então, eu vou te explicar como funciona a escassez na vida de uma pessoa. Né? Talvez já tenha acontecido contigo, comigo já. Talvez não. Bueno. Se não, você já tem aí uma prevenção, já vai ter uma prevenção. Tudo isso eu vou te dar de graça. A escassez na vida de um ser humano, na vida de uma pessoa, na vida de um filho de Deus, não é o normal. O normal é que você tenha uma vida boa, tranquila, em abundância. Abundância não é que você esteja desperdiçando, jogando comida fora, não. Abundância é que você tenha o suficiente para hoje. Tomou café? Beleza. Daqui a pouco vai almoçar, a marmitinha já está aí? Que bacana. Você dormiu em casa? Tinha cobertor, lençol? Sei lá. Tinha. Pô, que legal. Tinha luz? Tinha televisão? Tinha. Você pegou alguma condução confortavelmente para chegar no seu trabalho? Bacana. Você é rico. Você faz parte de uma minoria a nível mundial de pessoas pudientes, pessoas ricas, pessoas de bem, né? Então, a escassez, por quê? Porque a escassez, você olha para o lado e você vê na vida das pessoas, isso me dói muito, porque isso não é o normal, cara. Não é normal a pessoa viver em escassez. Se alguém que está me assistindo está em escassez, tem alguma coisa que você precisa consertar. E eu vou te falar hoje. Peraí. Não leve isso para o lado místico a ponto de te fazer sentir culpado espiritualmente. Tem nada a ver com o diabo, tem nada a ver que Deus está zangado, tem nada a ver com religião ou falta dela, tem nada a ver com isso. Calma, me dê o benefício de me assistir alguns minutos. E firme essa frase na sua mente. A escassez na vida de uma pessoa não é normal. Bom, tudo está preparado a seu favor. Tudo está preparado a seu favor. Bom, ponha isso aí no teu coração. Então, por que algumas pessoas manifestam a escassez? Né? A escassez aparece na vida de uma pessoa como o resultado de um processo. A escassez não é o processo. A escassez é o resultado de um processo que, quem sabe, tenha levado anos neste processo até que a escassez se instalou, se manifestou e depois se instalou. Esse processo aconteceu na vida dessa pessoa através de fatores, através de acontecimentos e através de atitudes e comportamentos. Nós vamos destrinchar um pouquinho aqui essas três coisas. Fatores, acontecimentos na vida da pessoa, que geraram atitudes e comportamentos. Então, número 1, os fatores. A pessoa foi mal educada, no sentido de receber uma informação inconsistente com relação à sua verdadeira identidade. Ou seja, a pessoa nasceu numa família, essa família é uma família de X, credo, para não falar de religião nenhuma especificamente aqui. E essa família levou essa criança recém-nascida para ser batizada. Essa criança não entende nada, ok? Até aí, não conta. Mas essa criança vai crescer. Ela vai ter 5, 6 anos, 7 anos.
que até essa idade, toda a informação que essa criança recebeu vai contribuir diretamente na formação da personalidade dessa pessoa. No futuro, aí você está me entendendo. Então, essa criança começou naquela religião X, aprendendo que o seu Criador não a ama se ela cometer um erro. Ele pode perdoar você, aquela criança aprendeu, né? Dependendo se você pagar um preço, se você começar a participar aqui da religião, se você for batizado aqui nessa religião, se você participar, começar a se vestir assim, sabe? Entendeu? Então essa criança começa a formar essas crenças em sua mente. Ou então essa criança nasceu num lar de pessoas pobres, não humildes. Humildade e pobreza são duas coisas distintas. Pobreza é escassez. Humildade é comportamento. Então, essa criança nasceu num lar pobre. Lar pobre que não tinha comida direito, não tinha o que vestir, não tinha como comprar, como pagar. Essa criança via que seu pai e sua mãe recebiam cobranças de todos os lados. Via que eles ficavam constrangidos porque não podiam pagar. Essa criança não tinha o seu tênis, a sua bermuda, a sua camiseta, o seu brinquedo, o seu computador, o seu carrinho, o seu celular, sei lá o quê. Porque quando essa criança saía na rua e via um colega ou outro desfrutando dessas coisas, chegava em casa e pedia, e os pais diziam, isso é para gente rica, nós somos pobres. Então essa criança começou a formar essa crença em sua mente. Como eu te disse, dizem os estudiosos que a personalidade de uma pessoa, ela é formada, ou a grande parte da contribuição para essa formação de personalidade é até os 7 anos, ok? Essa criança vai se tornar um adolescente e um adulto meio frustrado, sim ou não? Sim. Por quê? Porque ela crê que ela não pode. Ela entendeu que Deus está lá longe, aleluia, e ela está aqui longe, aleluia, Senhor, vem, aleluia, aleluia. Tem esse sentido. Por favor, evite a palavra aleluia. Deus mora em você. Mas isso também faz parte das crenças limitantes que essas pessoas que expressam assim receberam desde pequeno lá nas escolas dominicais da vida. Pois muito bem, são alguns fatores. Sim? E o primeiro fator é a família que você nasceu. Você entendeu? A condição social. Ou então nasceu numa família de condição social rica, abastada, e sem sabedoria. Ou seja, essa criança viu seus pais desperdiçarem. Viu seus pais, não estou nem aí, joga fora. Mas peraí, tá bonzinho. Não, joga fora, a gente compra outro. Ih, é bobagem. Então, essa criança nasceu com isso também, e cresceu com isso também, né? E, de repente, essa família, porque a pessoa, quando não está precisando de ajuda, não procura nada que ela entenda como espiritual, e essa família nunca ensinou valores espirituais para essas crianças, seus filhos. E essa criança nasceu pondo a confiança na força do seu braço, na sua inteligência própria, verdade? Então, esses são fatores. Fatores que fazem parte de um processo, né, que resultam na escassez. E hoje eu estou te apresentando a cura para a escassez. Para que você entenda a cura, é necessário você entender como é que isso se instala. Número 1, fatores. Número 2, acontecimentos na vida dessa pessoa. Então, você sabe que a vida é a vida. Um dia chove, outro dia faz sol. Um dia a pessoa está empregada, no outro dia foi demitida. Isso acontece. Um dia ela está casada, daqui a pouco se divorciou. Um dia ela está bem com um amigo, com o patrão, com o sócio, com a esposa ou o marido, e no outro dia pode ter sido traído. Isso acontece. Acontecimentos. Dependendo do que essa pessoa tenha gerado desde a sua infância em sua mente, né, ela vai colorir os acontecimentos com as cores que ela pensa que são as corretas. Então, uma pessoa que foi criada em base a uma negatividade do não posso, isso é impossível para nós, isso é para uma classe social acima que nós nunca chegaremos.
Então, essa pessoa vai pintar um acontecimento de, entre aspas, fracasso ou, entre aspas, derrota em sua própria vida. Ela vai pintar como confirmação para aquele fator que ela aprendeu dentro de casa. Então, uma pessoa assim, quando ela for adulta e se dispuser a fazer um empreendimento, essa pessoa de repente não vai fazer as coisas muito bem e vai investir aí, o negócio não vai resultar muito bem, daqui a pouco a coisa está mal das pernas, vai à bancarrota, falência, quebrou, endividamento, cobrança e acusações e palavras ruins e tá vendo, eu disse que isso não ia dar certo e não sei o quê. E essa pessoa, como já tem isso dentro, ela diz, puxa vida, eu nunca vou conseguir. Por quê? Porque ela aprendeu lá atrás, isso não é para mim não. E ela repete isso, e repete. E repete, não, isso não é para mim, isso é para outro tipo de pessoa. O meu negócio é limpar banheiro e lavar o chão e receber um salário mínimo. Nada contra limpar banheiro e lavar chão, porque eu faço isso também. E com muito orgulho. Poxa, minha casa aqui, o estúdio aqui, o banheiro aqui tá cheirosinho. Por quê? Porque eu limpo. E se eu gosto de fazer, não quero que minha esposa faça. E quando podemos pagar, pagamos. Quando não podemos pagar, fazemos. Com muito orgulho, muita alegria, muito gozo. Então, a pessoa vai e diz, não, isso aí, o meu negócio é ser empregado. E de repente a pessoa é uma potência tremenda para ser um empresário maravilhoso, empreender, crescer e prosperar. Mas ela está limitada por aquela crença que ela recebeu quando era mais nova. Os acontecimentos. Entendeu? Ou então a outra ponta, essa pessoa aprendeu a desperdiçar. Por quê? Porque ela aprendeu que, não importa, joga isso fora. Ela abre um pacote de alguma coisa e deixa lá até estragar, não guarda na geladeira, não. Por quê? Estragou, joga fora, depois a gente vai ali no mercado, compra outra vez, tem dinheiro, tá sobrando, na verdade, passa cartão, beleza. Então essa pessoa aprendeu a viver assim. Quando ela chegar a ser adulta, ela vai se comportar da mesma maneira. E isso é um processo para se manifestar a escassez. Por quê? Porque uma pessoa assim não está honrando aquilo que tem. Lembremos-nos que estamos aqui de passagem. Que chegamos aqui carecas, pelados e sem dentes. E de aqui não levaremos nenhuma coisa. Pero, mientras estemos aqui, necessitamos das coisas. Então, as coisas é como se fossem emprestadas pelo próprio Criador para que a gente usufrua. Certo? E de acordo com a minha maturidade naquilo que ele me empresta mais ou me tira as que eu não devo ter. Pergunta, você tem um carro? Você dá a chave ao teu filho de 7 anos de idade para ele dirigir? Claro que não, né? Ele não sabe. É assim Deus contigo e comigo. Entendeu? De acordo com a maturidade que você vai evoluindo, as coisas vão chegando. Agora, se você não sabe tratar com o que você tem hoje, como é que você vai ter amanhã? Escassez. Entendeu? Então, acontecimentos. Anote aí. Se eu fosse você, eu anotaria as coisas que eu falo. Porque eu mesmo anoto as coisas que eu falo. E terceiro, atitudes e comportamentos. E você já percebeu que as atitudes e os comportamentos são o resultado daquilo que eu tenho na minha mente. Ora, se eu aprendi que eu sou pobre, minha atitude vai ser de pobre. Eu vou andar de ombros caídos, cabeça baixa e desculpa. Nada contra ser educado. Mas ser educado com postura. Afinal de contas, você é um Deus. E essa expressão você é um Deus não leva em conta o dinheiro que está no teu bolso. Leva em conta a tua mente. Agora, uma pessoa que tem a mentalidade de pobreza jamais se comportará como um Deus, um rico,
Eu sou um Deus e sou um rico, não por causa do meu anel, e sim pela minha posição espiritual e a convicção sobre ela que está na minha mente. Então, isso passa por cima de eu estar devendo alguma coisa, de eu não ter nada no banco, ou de eu ter acabado de lavar um banheiro, porque eu sou um Deus. Portanto, eu sou feliz. E esse espírito invade o meu ser. E aí eu começo a me comportar assim. Quando chega uma pessoa para conversar, eu me comporto dignamente do modo para o qual eu fui chamado. Lembrou desse versículo, né? É isso aí. Você deve se comportar de forma digna do modo que você foi chamado. Poxa, se eu fui chamado como santo, irrepreensível e um Deus, como é que eu vou me comportar? Do modo digno que eu fui chamado. Então eu te disse as três coisas. Fatores: ser mal criado, mal orientado, mal educado. Some-se a isso os acontecimentos, e os acontecimentos ruins, porque estamos vestidos por um corpo de carne, verdade? Que precisa ser controlado. Os acontecimentos ruins vão dar razão a essa mentalidade de escassez que essa pessoa já tem desde criança. Show. Onde tudo isso reflete? Nas atitudes e nos comportamentos. Note que nós estamos falando aqui de um processo que está levando em conta vários anos. No início, eu te falei que ia te explicar como é que funciona a parte humana. Assim é a parte humana. A pessoa está nesse processo, vivenciando esse processo, falando aqui de muitos anos de vida, mergulhados num processo que vai resultar em escassez. Outro detalhe importante, anota aí, uma criança não tem domínio sobre os seus pensamentos. Um adulto pode ter domínio sobre ele. Pode. Pode por quê, Pedro Kelly? Porque deveria. Deveria? Deveria. Mas é garantido ser adulto e ter controle sobre os pensamentos? Não é garantido. O meu trabalho é fazer com que você assuma esse controle, porque você já não é mais criança. E talvez esse estado de escassez que você esteja manifestando neste momento tenha sido plantado na sua vida desde criança, e a minha intenção é fazer com que você pegue uma vassoura aí, na tua memória, varra esse pensamento, essa mentalidade de escassez, cate na pá do lixo e jogue na lixeira e substitua esse tipo de pensamento pela informação que eu estou dando aqui para você todo domingo, toda terça, toda quinta. Que você é um Deus. Cristo mora em você. Portanto, você tem a mente de Cristo. E eu estou te dizendo, estou te alertando que você também tem a mente natural. E que a mente natural está viciada em seus desejos enganosos. Portanto, você já sabe que precisa controlá-la. Se você deixá-la resolver, ela resolve sozinha. Porque você tem um sistema autônomo, por aqui, que faz você piscar os olhos sem sentir, engolir a saliva toda hora que precisa, né? Respirar sem se dar conta que está respirando. E também faz você tomar decisões sem você perceber que está tomando essas decisões automaticamente, por causa do teu sistema autônomo, em que teu cérebro faz parte dele. Você não é o teu cérebro, você é o espírito. Você precisa dominá-lo. E quando ele quiser ir por aquele mesmo caminho de sempre, desde criança, que trouxe a escassez da tua vida, trouxe a tua vida a escassez, não vou me inverter para o português ficar correto, né? Trouxe a tua vida a, craseado, escassez, foi isso aí. Então agora está na hora de mudar isso. Aceita esse desafio? Só que esse é um desafio que você vai disputar com você mesmo, não comigo. Você. Eu tenho o meu, você tem o seu. Então, você nota que nós falamos aqui de coisas que aconteceram talvez na sua vida, na vida de uma pessoa,
desde os tempos antigos, desde criança, e que esta criança viveu assim automaticamente sem se dar conta. Esse adolescente repetiu isso sem se dar conta, se tornou adulto, continuou repetindo isso sem se dar conta. Aí resultou na escassez. E a escassez, ela sim se deu conta. Caramba, por que na minha vida isso não vai? Então está no momento. Se você está questionando, está no momento de você encontrar a cura para isso. Pedro Kelly, qual é a cura para isso? Bom, eu disse acima que tudo isso se desenvolveu displicentemente na sua vida, na vida daquela pessoa que hoje está em escassez. Eu queria ainda continuar a mal comparar isso com uma gripe. Você está bem, não está gripado, não está tossindo, não está cheio de muco, né? O catarro, pleuma, para os mais educados. Você está bem. Aí você está no calor tremendo, aí um dia de calor, bem, você está com o corpo bem quentão. Aí você, vou comer uma pizza aí com meus amigos. Aí vai lá na pizzaria, você entra naquele salão da pizzaria, pede aquele vinho gostoso, ou sei lá, a bebida que você quiser, e vem aquele rodízio de pizza, e você, sem se dar conta, você se sentou de costas para o ar-condicionado, o aparelho de ar-condicionado, e ele está soprando diretamente por aqui, na sua nuca, na sua cabeça, nos seus ombros. E você naquele calor aqui, aquele bate-papo e novidade daqui. E aí, fulano, como é que você está? Não, isso, aquilo e tal. Aquela coisa bacana, e comida, alegria, festa e tudo. Você nem se dá conta. Por quê? Que você está começando um processo que vai resultar numa gripe e pode até chegar numa pneumonia, porque o seu corpo está quentão e você está sentado ali de costas para aquele aparelho de costas para aquele aparelho de ar condicionado e aquilo está ventando frio nas suas costas. Ok. Acabou tudo, você vai para casa. Aquela noite você já não dorme muito legal, de manhã você está com um pouco de dor de cabeça. Aí quando chega no final daquele dia, você está doendo a garganta e de noite já não dorme porque começa aquele congestionamento. No outro dia seguinte, o ouvido está doendo. Aí naquele outro dia, sei lá, quarto dia, quinto dia, começa aquele congestionamento geral. Que você sabe qual é, inconveniente pra caramba, e começa a pessoa a espirrar, e dependendo do quadro, a febre, e pode evoluir, como eu te disse, para uma pneumonia ou para outra coisa qualquer aí que você sabe, e tudo mais. Né? Isso foi uma gripe. A pessoa apareceu gripada da noite para o dia? Não, Pedro Kelly, não. Como é que foi? Ela estava bem, foi comer a pizza e tal. Ela nem se deu conta que aquilo começou ali. Por quê? Porque para que a gripe se manifestasse daqui a 5 dias, foi necessário ser iniciado um processo. Sacou? Entendeu? Mas você está buscando é a cura. Uma vez identificada a gripe, uma vez que ela esteja instalada naquela pessoa, a pessoa quer o que ela quer? Ela quer a cura. Então ela corre atrás de um comprimido para ficar boa. Agora aí tem um problema. Qual é o problema? O problema é que para ela curar essa gripe, da mesma maneira vai ser necessário um processo. Primeiro ela vai ter que tomar bastante água. Líquido, não é refrigerante, é água. Vitamina C, vitamina D, sol. A alimentação melhor possível, principalmente a base de proteína, que ela aguentar. Sem farinha processada, sem açúcar, sem suco de fruta. E sim, com a fruta comendo. É diferente. Entendeu? Então, esse processo vai resultar, daí a alguns dias, a melhora do corpo dessa pessoa em relação a essa gripe. Ela levou um tempo no processo para ficar gripada e agora ela vai ter que levar um tempo num processo para curar a gripe. O problema é que as pessoas não se dão conta do início do processo para o assunto negativo, como a gripe, como a escassez, né? Não se dão conta que isso está instalado aí um tempão, esse processo,
E quando elas se dão conta que estão gripadas ou que estão em escassez, elas querem um comprimido. A pessoa, quando chega a um momento em que está com excesso de peso, isso não começou ontem, filho. Isso foi um processo. E isso fez com que essa pessoa entrasse numa vida não muito saudável. Com excesso de peso, não muito saudável. Então a pessoa identificou isso. O médico disse: ih, caramba. Então agora ela precisa de um processo que vai reverter esse quadro aí. Mas quem é que quer viver esse processo de reversão? A pessoa quer um comprimido para emagrecer, aí toma sibutramina e esses venenos que tem por aí, sem se submeter ao processo para reverter o quadro. Existe um processo para reverter o estado gripal, existe um processo para reverter o excesso de peso e existe um processo para reverter a escassez. Lamento muito te dizer que a cura para a escassez não é através de um comprimido, de um passe de mágica, ou de uma varinha do plim-plim, ou de você entrar lá na congregação que você vai e dar dinheiro para o pastor. Isso não prospera você, nem tira você da escassez. O que tira você da escassez, sim, é um processo, que eu vou te dizer agora. Eu estou sentindo falta de um cafezinho, mas peraí. Da mesma maneira que o processo para levar a pessoa para a escassez levou um tempo, o processo para tirar a pessoa da escassez vai levar um tempo. Submeta-se a isso, relaxe e goze. Relaxe e desfrute. Porque não tem outro jeito. É um processo. E quanto mais rápido você começá-lo, mais rápido a escassez vai embora da vida. Caramba, pelo que ele é mesmo. É simples processo. A pessoa quer te dar um comprimido, né? Com esse título, né? A cura para a escassez. Primeira coisa que eu vou te falar aqui, para que a sua, se é o seu caso, okay? Ou o caso de alguém que você conhece, porque você pode compartilhar isso com alguém e vai ajudar muito essa pessoa. Primeira coisa, você notou que para uma pessoa crescer com um estado de pobreza, com uma mentalidade de escassez, uma mentalidade escassa, a sua mente foi afetada por informações, certo? Uma criança, eu disse há pouco, ela não tem condição de guardar os seus pensamentos, mas um adulto tem, você tem. Então, primeira coisa, Provérbios 4, 23. Sobre toda coisa guardada, guarda o teu coração, tua mente, porque dele mana a vida. Provérbios 4, 23. Sobre toda coisa guardada, guarda a tua mente, porque dela emana vida. Você entendeu, né? Essa vida, qual é a vida? A informação que você recebe no teu coração, na tua mente, dirige teus passos no futuro. Então, a vida que você refletirá com tuas atitudes e comportamentos será um produto daquilo que estiver em sua mente. Ficou claro isso aí? Eu penso que foi muito bem. Essa é a primeira coisa. Porque uma criança, enquanto você foi criança, você não pôde controlar isso. Você teve que estar submetido a seus pais, aos que te educaram. E, de repente, não foi lá. Dessa maneira que eu estou te explicando aqui. Bom, de posse desse entendimento, um dos passos mais importantes para você é construir uma renda. Quer sair da escassez? Tem que produzir renda. Tem que trabalhar, tem que ganhar uma renda de alguma maneira.
Ou você vai fabricar um produto e vai vender, ou você vai arrumar um emprego, ou não sei. Tem que arrumar uma renda, seja ela qual for. Seja qual for. Tem gente que não gera renda porque está esperando sair aquele resultado. Já tem 10 anos que está esperando sair aquele resultado para ser aprovado naquele concurso para ganhar 30 mil, 20 mil. E enquanto isso a vida está passando e aquela pessoa precisa gerar alguma renda. Entendeu? Precisa gerar renda. Já vai começar a dar um passo excelente. Já está com a mente entendendo que deve controlá-la, protegê-la. Gerou renda. Segundo passo, para você curar a escassez na sua vida. Você deve colocar em prática a inteligência financeira. Inteligência financeira, não se assuste com essa palavra, não é um palavrão. É você saber onde você está. Você já pegou um táxi? Um Uber já? Um táxi, vamos dizer um táxi tradicional. Ele diz assim, você está indo para onde? Ah, para o aeroporto, por favor. Qual? Ah, o aeroporto tal. Ah, muito bem. Então, você precisa saber onde você está e precisa saber aonde você quer chegar. Isso é inteligência financeira. Aonde você está? Ou seja, quanto você custa por mês? Quanto você precisa para respirar? Bom, para respirar, eu preciso primeiro comer. Isso. Põe aí no papel quanto. Eu preciso morar. Ok. Para morar, eu preciso de energia elétrica, preciso gás, preciso as taxas de moradia, né? Os impostos, coisas todas. Ok, muito bem. Se você é casado, você sabe quais são as despesas adjacentes. Isso é inteligência financeira. E esse somatório vai te dar um valor. Esse valor é quanto você custa por mês. Isso é inteligência financeira. Você já sabe quanto você custa por mês? Ah, sei, Pedro Kelly, ok. Esse valor que você custa por mês jamais poderá ultrapassar o valor que você ganha. Que esse é o terceiro passo. Não gaste nunca mais do que aquilo que você ganha. Entenda o que é um cartão de crédito ou um limite de cheque especial no banco. Isso é uma armadilha. Você já viu as armadilhas dos supermercados? Vamos dar um exemplo. Sim, qual é? Batata, não sei o que, R$3,99, não sei o que, R$4,99. Aí você vai lá e sai comprando uma opção de coisa, de repente, que você não precisa. Por quê? Porque aquilo que você realmente precisa está lá no fundo. Para chegar lá no fundo, comprar o que realmente você precisa, e não pode ficar sem, o básico, você passa pelas prateleiras. E, normalmente, a esta altura, que é a altura ideal para os teus olhos, estão as guloseimas, que você não precisa, mas compra. Essa é a armadilha do supermercado. Entendeu? Só que o supermercado, ele vende comida. E os bancos vendem dinheiro. Então, quando um banco te dá um cartão de crédito, ele não é teu colega. Quando um banco põe na tua conta um limite de cheque especial, não é porque ele te ama, é porque ele quer o teu dinheiro. Porque o banco não quer um cliente que não pague juros para ele. Então ele vai te incentivar a gastar mais do que você ganha. Ah, não é possível, o gerente não pode ser tão ruim assim. Esse é o trabalho do gerente. Se ele não fizer isso, ele não ganha salário dele. Ele é um intermediário entre você e o banco. Ele vai incentivar você a usar o teu cartão de crédito. Ele vai dizer, esse cartão de crédito aqui não tem anuidade, você acumula milhas, não sei o quê, coisa e tal, parará. E a pessoa chega lá, toda imponente, aí vai pagar como? Cartão. Já viu? Aí chega lá aquele cartão dourado, e a máquina faz pá, 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 pá. Já viu que barulho mais gostoso do cartão, né? E a pessoa ali, tá, eu fico olhando assim, hoje, com essa idade, porque eu não era assim também. Eu fico olhando assim e eu falo assim, peraí, por que eu vou pagar com cartão de crédito? Bom, eu só vou pagar com cartão de crédito em uma determinada e única situação. Qual, Pedro Kelly? Se eu não tiver dinheiro para pagar aquilo naquele momento. Você é inteligente, filho. Presta atenção. Se você não tem dinheiro para pagar aquilo, você não pode comprar aquilo. Ponto. Isso é inteligência financeira. Mas aí a pessoa se ilude. Não, aí é o seguinte, o banco deu um cartão, o banco colocou um limite de R$10.000 na minha conta, ok.
Então, eu vou comprar com cartão. Divide aí em 3 vezes. Aí divide em 3 vezes. Ok. Chega a fatura, aí não pode pagar aquilo. Bom, não posso pagar, não tenho dinheiro, então o que eu vou fazer? Vou pagar com limite. Eu tenho um limite na conta. Aí pá, pagou aquela fatura com limite da conta. Legal. A fatura não vai vir com juros da próxima. Mas o cheque especial vai. E até outro dia eu acho que era 13% ao mês. Tá entendendo? Então, inteligência financeira passa por você saber quanto você custa, comparar com o que você ganha e arrumar uma forma de não gastar mais do que você ganha. Se as coisas estão apertadas, tem 2 soluções. Ou você precisa aumentar a renda ou gastar menos, fazer algum corte, diminuir seu gasto um pouco, para você equilibrar isso aí. Isso é inteligência financeira. Está entendendo? Uma coisa que eu utilizo bastante é 2 perguntas na hora de comprar uma coisa. Só 2 perguntas. Se a resposta para uma delas for não, não compre. Pedro Kelly, que perguntas são essas? Anota aí. Primeira pergunta. Você precisa daquilo neste momento? Para comprar aquilo? Você precisa realmente daquilo? Quer tanto comprar, né? Precisa? Responda. Bom. Segunda pergunta. Pode pagar? À vista, né? Pode pagar? Não, Pedro Kelly, mas aí faz uma prestação. Mas, filho, eu te disse, quanto você custa por mês? X. Você comparou. X é meu gasto mensal. Y é meu salário. Já está apertadinho. Você vai fazer prestação na Casa Bahia ainda? Vai chegar à escassez, porque você vai se endividar. Não tem mágica. Entendeu? Isso é um processo. Então tem que se controlar aí. Se a resposta for não para uma das 2, não compre. Simples assim. Terceiro passo, para se manifestar a prosperidade e sair de vez da escassez. Esse terceiro passo está aqui. Eu preparei para você. Preste atenção. Olá, abençoados e abençoadas. Sejam todos muito bem-vindos à Ministração de Prosperidade número 30. As demais estão publicadas em nosso canal no YouTube, Pedro Kelly RCC. Visite e inscreva-se. Quero te fazer uma pergunta e te colocar a pensar. Você sabia que o simples ato de você chegar numa congregação e entregar ali o teu dinheiro não é fator preponderante para a prosperidade de ninguém? Não saia daí que eu quero te explicar esse assunto. Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Bem, o ato isolado de você chegar numa congregação que você participa e semear ali o teu dinheiro, né, chame como você chame essa atitude, não é fator preponderante para a tua prosperidade. Você sabia disso? Muita gente se engana, por quê? Porque pensa que chegando num lugar assim, entregando lá o seu dinheiro, esse dinheiro vai ser multiplicado pura e simplesmente. Ah, não, eu não posso mentir para você, eu tenho que te falar a verdade. A prosperidade manifestada na vida de uma pessoa, ela aparece como resultado de uma série de atitudes. Não existe prosperidade manifestada na vida de ninguém sem que primeiro haja essas atitudes que eu vou te falar aqui. Por exemplo, eu quero te falar de um tripé. O tripé da prosperidade: equilíbrio emocional, equilíbrio financeiro e viver o seu propósito de vida. E para essas 3 coisas se manifestarem, você precisa de sabedoria. Lembra o que Salomão pediu? Primeiro, eu quero sabedoria, Senhor. Para quê? Para eu poder governar. Porque com sabedoria você tem equilíbrio emocional, com sabedoria você tem equilíbrio financeiro, com sabedoria você compreende que deve desenvolver o seu propósito de vida. Né? O equilíbrio emocional passa por você conhecer várias coisas que te explicam os vários momentos da sua vida. O equilíbrio financeiro, por exemplo, passa por aquele princípio de você jamais gastar mais
do que aquilo que você ganha. Isso é saúde financeira, um equilíbrio financeiro, começa aí. E viver o seu propósito de vida é aquilo que muita gente atropela. Por exemplo, eu conheço pessoas que fazem muitas coisas e são bons nas muitas coisas que fazem, mas por não se dedicarem especificamente ao seu propósito de vida, a prosperidade não é manifestada ali. Por quê? Porque não dão andamento naquilo que é o seu propósito de vida, porque fazem outras coisas, fazem uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa lá. Então, eu gostaria de deixar para você um conselho de cuidado que vai fazer você crescer nisso. Provérbios capítulo 4, verso 23, diz que sobre tudo na tua vida que você deve proteger, guardar, a principal delas que você deve proteger é a tua mente, o teu coração, porque é daí que emana a vida. Entende? Porque quando você recebe e ouve uma orientação como essa, se você julga tudo que eu estou falando com essa mente isenta, com essa mente limpa, com essa mente sã, você vai absorver daí esses comunicados, essas sugestões e orientações que eu estou te dando aqui, vai colocá-las em prática e isso vai funcionar na sua vida. Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, tem um conselho prático muito simples. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia muito, colhe muito. Mas, uma vez mais eu te digo, não adianta você semear simplesmente no ministério que você congrega. Você tem que colocar em prática essas atitudes para que a prosperidade possa se manifestar na sua vida inteiramente, integralmente. Semear no ministério que te ensina, você deve fazer, sim, por agradecimento pelas informações que são dadas a você. Como este aqui, se esse é o ministério que te ensina, então a tua semente aqui é muito bem-vinda. Nesse momento eu vou pedir que apareça aqui o nosso código Pix para você enviar a tua semente aqui como agradecimento. Preste atenção, o fato de você simplesmente semear e ficar sentado no sofá não vai multiplicar a tua finança. Você tem que pegar essas informações que eu te dou e colocá-las em prática para que você possa, então, prosperar, assim como eu prospero, assim como muita gente que eu conheço vive em prosperidade. Eu quero que você experimente isso, por isso eu te ensino isso. E semear aqui deve fazer por agradecimento, por reconhecimento de que aqui você ouve coisas tremendas, superiores, mas por serem tão simples, às vezes, elas são deixadas em segundo plano por aqueles que ouvem e assistem. Eu te declaro prosperado em tudo, muito agradecido por me dar esses minutos de atenção, declaro você colocando em prática tudo isso e declaro a tua vida entrando numa fase de vitória em vitória. Abençoados. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. Bem, abençoados, esse foi o tema A Cura para a Escassez. Muito agradecido. Hoje estamos transmitindo excepcionalmente somente no YouTube e também excepcionalmente hoje não lerei os nomes de vocês ao vivo, mas eu queria que você dissesse aí no nosso bate-papo no YouTube o seu nome, em que cidade você está, faça um comentário, uma pergunta e eu declaro você reinando em vida. Domingo, às 10h30 da manhã, eu volto com outro interessante tema que promete fazer mudanças permanentes na sua vida. Quero aproveitar e agradecer a todos vocês que têm enviado a sua semente aqui para o nosso ministério. E se você perdeu aí o momento de copiar o nosso código Pix, ele está aqui na tela, é o nosso WhatsApp, 21 99 104 8388. Lembre-se de uma coisa, as religiões aprisionam, o conhecimento liberta. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente e transforme sua vida. Tchau, abençoado. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos,
eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.